Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Eu sou o evangelista de Costa e nesse momento nós estamos no canal Saber é Vida. Então prepara a tua Bíblia e vamos juntos navegar dentro da Palavra de Deus. Mas antes disso, eu queria que você curtisse o canal, você compartilhasse, você acionasse o sininho, deixasse o seu comentário e chamasse mais e mais pessoas para assistir todos os vídeos que nós postamos aqui, porque a intenção é trazer conhecimento para você e para todos que estão assistindo, ou seja, até mesmo para a gente que está desenvolvendo esses vídeos, trazemos mais e mais conhecimentos porque nós somos obrigados a estudar e pesquisar para melhorar o nosso conhecimento. Nós precisamos crescer na graça, mas também crescer no conhecimento. Então que Deus te abençoe, pega a tua Bíblia e vamos juntos navegar dentro do canal Saber é Vida, usando a Palavra de Deus. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 3, está escrito assim na palavra de Deus: E ela disse à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele restauraria da sua lepra. Vamos entender um pouco aqui essa passagem. Nesse capítulo vai ter dois personagens primórdios aqui do nosso vídeo, a saber, Naamã e Eliseu. A Bíblia diz que Naamã era chefe do exército, capitão do exército sírio. Ele era um homem muito querido pelo rei, era um homem que criou fama, era um homem que venceu batalhas e principalmente em uma dessas batalhas contra Israel. Mas antes disso, vamos conhecer um pouco sobre dois nomes que são parecidos, os assírios e os sírios. Os assírios eram uma nação que nesse período era liderado pelo rei Salmanasé III. Esse reinado era em torno do Alto Tigre, no monte da Mesopotâmia, atual Iraque hoje. Dominou por longos tempos o império de toda aquela região. Sua capital, você já ouviu falar, Nínive, né? Tem um personagem chamado Jonas, e aí vamos deixar para um outro estudo. Mas a Bíblia diz que Naamã era chefe do exército sírios. Os sírios era reinado por Ben-Hadad II, né? Hoje conhecido como República Árabe. A Síria era um país localizado na Ásia Ocidental, entre Turquia e Iraque, e entre a Jordânia ali também. É um país de altas montanhas e deserto. Sua capital, também nós já ouvimos falar, era Damasco, onde Paulo muitas das vezes foi lá ministrar, e é também para um outro vídeo. Vamos conhecer um pouco sobre Naamã. A Bíblia vai dizer que Naamã era um homem, né, muito querido. Vamos trazer para o dia de hoje um cara que criou fama com as suas vitórias, com as suas batalhas. Era um homem honrado, era um homem dedicado ao que fazia, mas porém ele tinha uma doença mortal, lepra. Que a lepra tinha 3 fases miseravelmente. Era a primeira fase, a que parecia que era uma manchinha branca, como se fosse pano branco. A segunda, onde já começava a atrofiar alguns membros, alguma parte do corpo já começava a aparecer como se fosse chagas. E a terceira é onde começava a perder pedaços do corpo, perder parte do corpo. Coisas que você não poderia segurar, nem tão mesmo essa Bíblia, porque o corpo já não tinha mais estrutura para segurar. Então essa doença já estava se impregnando na carne de Naamã. E Samaria, aonde nós lemos aqui, aonde a menina diz que se ele soubesse que há profeta lá em Samaria, poderia curar ele. Nós vamos ver um pouco lá para frente. Samaria era reino do norte, entre aspas, era rival do reino sul, o reino Judá. Nesse período, em Samaria, habitava um profeta chamado Eliseu. Vamos recapitular, vamos voltar novamente para a gente deixar bem claro. Quando Naamã estava na guerra, venceu Israel, trouxe com ele algumas pessoas como escravos. Trouxe alguns bens, que isso já era normal de guerras de exército, eles trazer algumas coisas, tomar, saquear a cidade. E principalmente trazer homens, mulheres que tivessem beleza física, fossem inteligentes,
que pudesse trabalhar para o seu reinado. E nesse momento, ele coloca uma jovem para trabalhar na sua casa, como escrava. E todos nós sabemos que escravo não tem hora para dormir, nem hora para acordar. Eles não se alimentam do que querem, não vai para onde querem, não sai na hora que querem. É escravo. Só faz tudo o que os seus senhores mandam. Aí eu já começo a imaginar todos os dias Naamã saindo para fazer o seu trabalho rotineiro, viver com o exército da Síria, comandar, ensinar, fazer o povo aprender a cada dia guerras e mais guerras, a se defender. E todos os dias que ele voltava para casa, que ele tirava aquela armadura na sua pele, no seu corpo, aquelas marcas já ficando visível da lepra. Eu já imagino essa jovem todos os dias ali, né? Provavelmente varrendo a casa, provavelmente atendendo os desejos da sua senhora e vendo ali aquele seu senhor, que naquele momento era o dono dela, com aquelas manchas no corpo. Eu já imagino ele fazendo vários deuses, né? Adorando vários deuses que era de domínio, a adoração a um deus chamado Rimon, e eu acredito que esse deus nada podia fazer. Provavelmente tinha esculturas, né? Tinha nomes, tinha formas que lembravam a esse deus, e ele provavelmente passava dias e mais dias orando a esse deus para poder ter cura. Eu já imagino essa jovem olhando todos os dias para isso e nada acontecendo. Ele ia trabalhar e voltava, ia até o reino e voltava para casa, e provavelmente a tendência era a lepra ir tomando mais conta do seu corpo. Vamos pensar um pouco. Imagina ele como um soldado, como um chefe do exército, como um capitão, e também como um cabeça da sua casa, né? Ele não era de Israel, ele era um povo pagão. Ele adorava Rimon, ele era do povo sírio. Mas eu já imagino ele todo dia chegando em casa e entendendo que aquela lepra estava tirando ele de casa, que ele teria que sair de casa. Ele não poderia mais ver os seus filhos. Ele teria que se isolar para que aquela lepra não passasse para outras pessoas. Então ele teria que sair de casa, abandonar toda a sua família. Agora olha que coisa, ter que sair de casa, abandonar os filhos, abandonar a esposa, sabendo que ia se isolar e que ele poderia morrer. Então isso mexe muito com o psicológico da pessoa. Eu já imagino em algum momento ali, dentro de casa, aquela jovem olhando para ele, vendo um semblante abatido, quando ele tirava suas patentes, deixava suas espadas, seus escudos, as suas caneleiras, antebraços, o peitoral, o seu capacete. Ele ia tirando tudo isso e nele algo impregnado. Como muitas das vezes pessoas estão assim. Tem muitas pessoas que estão com algo impregnado na carne. Às vezes usam uma capa lá fora, às vezes usam uma vestimenta lá fora, nas redes sociais, mas quando chega em casa tem algo impregnado na sua carne. Às vezes é o pecado, às vezes é o desejo de pecar, às vezes é o sentimento de largar tudo, às vezes é a frustração, ou seja lá como nós podemos titular, sendo que tudo isso se torna pecado. Então essa jovem, quando ela vê isso, ela deve chamar a sua senhora, deve ser chamada sua dona e deve ter dito: olha, lá em Samaria, de onde eu vim, lá do reinado lá de Israel, tem um que mora lá, que é profeta, que se o meu senhor se encontrasse com ele, automaticamente ele seria curado. Sabe por que ela fala isso? Porque ela conhece quem era Eliseu. Ela sabe quando um homem é de Deus. Nós precisamos também saber quando uma pessoa é de Deus, quando nós podemos direcionar alguém aí até ele e pedir oração, e pedir para uma ajuda espiritual. Muitas vezes nós nos deparamos com muitas pessoas. Nós nos cegamos porque queremos, mas nós temos que buscar entender que ainda nessa terra há remanescentes na fé, há homens e mulheres que podem agir em nome do Senhor. Eu já imagino a sua esposa dizendo: olha, Naamã, essa jovem que você trouxe como escrava disse que tem alguém lá em Samaria que pode curar você. Por que você não busca saber? Porque provavelmente ele já deve ter feito de tudo. Deve ter procurado vários médicos e já sabia, já era né, de ciência de todos que a lepra mataria. Era questão de tempo. Ele já não tinha mais nada ao que perder, ele disse: bora lá. Ele pede ao seu rei, Ben-Hadad, para mandar uma carta. Quando o rei Ben-Hadad manda a carta para Jeorão, dizendo: olha, vou mandar o meu soldado, vou mandar o meu moço e você cura ele aí. Ou seja, eles não entenderam o recado, eles não entenderam a mensagem. Como muitas pessoas, às vezes as pessoas estão buscando cura, buscando
libertação, buscando uma porta de escape em lugares errados, mandando carta, mandando mensagem para as pessoas erradas. Às vezes nós devemos ir buscar Deus, consultar Deus e a pedir a Deus para Deus nos direcionar ao lugar certo, nós vamos de qualquer jeito. Vamos bater em portas erradas. Foi assim que aconteceu com o rei Ben-Hadad e com o próprio Naamã, que mandou carta no lugar errado. Mandou carta para pessoas erradas. Quando o rei Jeorão lê essa carta, rasga suas vestes e fica com medo. Por quê? Porque ele entendeu ou ele pensou que o rei Ben-Hadad junto com Naamã estava querendo mais uma guerra, querendo mais uma batalha. E como eles já venceram, poderia vencer de novo. Porque ainda o povo poderia estar ali sentindo-se triste, ainda abatido, ainda sofrendo as consequências da guerra. Então, quando chega nos conhecimentos de Eliseu, que uma carta chegou e que um homem ia vir lá, bora entender, bora pensar assim, provavelmente, ou seja, possivelmente, Deus já preparou Eliseu dizendo, vai vir uma grande ação para você fazer aí. Se prepara. Então Deus já tinha avisado, porque Deus não deixa ninguém desavisado. Quando chega aos conhecimentos de Eliseu, que chegou o momento que o rei tinha rasgado as vestes, ou seja, fez papel de tolo, porque rasgar as vestes é fazer papel de tolo em uma batalha, em uma luta, em uma ação, em um momento, em uma eventualidade que não o cabia, é fazer papel de tolo. Foi o que ele fez, ele rasgou as vestes e fez um papel de tolo. Quando Eliseu chega até o rei e diz, rei Jorão, essa carta não é para tu não. Tu se desesperou em vão. Tu rasgou as tuas vestes em vão. Manda esse que mandou a carta para você vir até a mim. E Eliseu vai para casa. Provavelmente, chegou a ordem, pode vir, venha. Olha, o rei mandou você ir. Agora você tem que ir até a casa de um profeta chamado Eliseu. Aí a Bíblia vai dizer que vem toda a sua comitiva, ele trouxe dinheiro, ele trouxe ouro, ele trouxe vestimenta, ele trouxe de tudo para presentear aquele que pudesse curar. Quando ele chega na porta da casa de Eliseu, é de costume as pessoas, quando a gente bate na porta, nos receber, nos atender, bom dia, boa tarde, boa noite, com quem eu falo, Mas, nesse caso, quando Naamã bate na casa de Eliseu, Eliseu manda o moço dele, Geazi, atender. Provavelmente Geazi disse, tem um homem fora, um soldado, uma pessoa toda arrumada, de guerra, provavelmente é da Síria. Como ele não tinha intimidade com Deus, Geazi era um homem mentiroso, era um coração afastado do Senhor, andou tanto tempo com Eliseu, mas não entendeu nada. Aí Eliseu diz, avisa ele para ir até o rio Jordão e se banhar por 7 vezes. Quando Geazi volta e diz, olha, como é teu nome? É Naamã. Ó, o meu senhor disse que era para você se banhar lá no Jordão por 7 vezes. Quando ele fala isso, cria uma ira em Naamã, porque aos conhecimentos de Naamã, o rio Jordão, entre aspas, era imundo, porque trazia no degelo, quando vinha nas correntes, trazia muita lasca de madeira, muita sujeira, muita lama, a cor da água dava-se a entender que era imunda, Aí Naamã diz, como é que eu entrarei em um rio imundo desse? Como é que o povo diz que aqui tem profeta e manda eu vir até esse profeta, ele não me atende e ainda manda entrar numas águas imundas daquela? Eu não vou. Aí ele diz, eu não vou entrar nessas águas imundas. Será que em Damasco não tem Abana e Farpá, que são os rios mais limpos e mais belos do que o Jordão? Eu não vou. Ele pega toda a comitiva dele e vai embora. Não deu ouvido ao profeta. Como muitos de nós não estamos dando ouvido a profecias. Às vezes os nossos pastores estão dia após dia pregando, falando, profetizando, mas o que nós entendemos no que o pastor fala é dificuldade, não dá, não vou conseguir. O que Deus manda profetizar sobre o altar para trazer para nós, às vezes nós devemos entender, vamos que Deus é conosco, nós olhamos primeiro a dificuldade. Nós temos a tendência de olhar de trás para frente. Porque a Bíblia diz que o bom não é o início, é o fim das coisas. Então, se nós tivéssemos pelo menos capacidade de ter noção ou de ter discernimento de ver o futuro, prever o futuro, nós íamos entender que essas profecias
está dizendo que você vai ter dificuldade, vai ter problema, é difícil, mas se prepara, aguarda, porque o bom é o final dela, porque você vai receber a vitória. Era para ele entender assim, se o profeta está mandando, mas como ele não tinha noção de quem era Eliseu e de quem a menina estava dizendo, provavelmente no seu coração deve ter falado, aquela menina se equivocou. Besta foi eu que dei ouvido a uma escrava. Mas num caminho, eu já acredito, sempre tem alguém para nos ajudar. Sempre tem alguém para nos dar força e dizer, vamos, rapaz, levanta, ergue a cabeça, vai dar certo, bora tentar, bora pelo menos tentar. Aí o jovem diz, olha, deixa eu falar algo, Senhor. Se o profeta te mandasse fazer algo tão mais difícil, você não faria? É como se estivesse falando, tu veio de lá de tão longe, tu veio lá do reino sírio, para dentro de Samaria, andou todos esses dias, essa viagem toda. Será que você não poderia fazer algo tão simples, que é só entrar nas águas, só isso? Se o profeta te mandasse fazer algo mais difícil, você não faria? Às vezes é assim. Às vezes tem coisa tão simples, tão fácil de nós fazermos, mas nós escolhemos o mais difícil e quebramos a cara. Algo tão simples, essa simplicidade é somente creia. Só isso. Mas nós queremos fantasiar demais, fazer muitas coisas erradas, coisas muito mais difíceis, e aí nós se quebramos. Aí Naamã diz, é verdade, bora ver. Ele entra no Rio Jordão, né? O primeiro mergulho. E quando ele sobe, eu já imagino o povo olhando para ele e fazendo assim, ó. Não. Aí ele olha para o corpo, desce de novo o segundo mergulho, e quando ele sobe, eu já imagino o povo dizendo, continua do mesmo jeito. No terceiro mergulho, eu já imaginei ele olhando para o corpo e da mesma forma que ele entrou, ainda manchado da lepra, ainda ferido. Eu já imagino a quarta, a quinta, e nada acontecendo. Muitas das vezes acontece isso comigo e com você. Nós participamos de uma campanha, de uma semana de oração, de duas, a terceira semana, a quarta, e nós começamos a ver que ainda ao nosso ver, nada está acontecendo. Mas sem perceber que pelo lado espiritual Deus está trabalhando. O silêncio de Deus também é uma resposta para mim e para você. E eu já imagino muitos de nós pensando em desistir quando passa a primeira semana, a segunda, a terceira. Eu já imagino no coração de Naamã dizendo, foi para isso que eu vim. Entrando nas águas, nessa água imunda, já estou no quinto mergulho e nada acontecendo. Eu já imagino ele aprofundar-se de novo no sexto e levantar e nada. Eu já imagino alguém assim já dizendo, isso foi um erro. Muitas pessoas fazem isso. Olha para você e diz, não vai dar não. Desiste, é difícil. Mas sempre tem alguém que fala, falta só mais um. Ele disse 7. Tu deu 6, só dá mais um. Só mais um só. A semana é 7 dias, espera. A campanha é 7 semanas, espera. Calma. Deus pode fazer no primeiro? Pode, mas ele disse 7. Então se ele mandou 7, espera. Vamos ver. Deus vai agir. Eu já imagino ele descendo no sétimo mergulho. E quando ele levanta, a Bíblia diz que a pele dele era limpa e alva como de um bebê. Ou seja, mergulhou, imergiu, quer dizer, morreu. Quando ele levanta, ele é batizado com um novo corpo. Ele recebe restauração. A pele dele fica limpinha como de um bebê. Eu já imagino quando ele levanta do sétimo mergulho, as pessoas tudo abismadas olhando para ele. E ele dizendo, e aí? O que aconteceu? Quando ele deve olhar para o corpo, que ele vê aquilo ali, uma pele bem melhor do que ele já teve. Que ele volta a ter o corpo semelhante de criança, de um bebê. Eu já imagino o coração dele ficar tão grande e ele dizer, somente há Deus nessa terra. Não há Deus além do Deus do profeta que me mandou entrar nessas águas. Ele volta para a casa de Eliseu. Só que aí agora quem atende ele não é mais Geazi, é o próprio Eliseu. Quando ele bate na porta, eu já imagino Eliseu saindo e dizendo, tudo bem? Você que é o profeta, Eliseu, sou eu. Olha o que Deus fez, olha o que o seu Deus fez. Você estava certo, aquela menina lá estava certa. Aqui realmente é a profeta. Por causa disso eu quero te dar vestes, eu quero te dar ouro, eu quero te dar prata. Eliseu diz, não quero receber nada. Eu fiz isso aqui por amor ao meu Deus. Eu fiz de graça, não quero receber nada. Agora volta para a tua casa, volta para
desfrutar do momento da tua família. Quando Eliseu faz isso, Eliseu está dizendo, volta para o teu lar, volta para a tua casa, vai desfrutar do momento, vai ser feliz com a tua família, vai ser feliz na tua casa, vai viver os teus últimos dias entendendo que há um Deus nesse lugar. Aí ele disse, se você não quer ouro, não quer prata, não quer vestes, deixa eu levar um pouco de terra. Sabe para quê? Ele leva esse pouco de terra para chegar em casa e espalhar ali pela casa. Deixar na porta da sua casa, dentro de casa, e um pouco para dizer, eu trouxe terra de uma terra, de um povo que realmente é Deus. Então se eu trouxe um pouquinho de lá, dentro da minha casa, também vai ser um pedacinho daquele lugar onde tem Deus, então Deus vai estar aqui. Ele trouxe como um ato profético. Ele fez isso como uma atitude de mudança da sua vida, de alegria, como se fosse um símbolo de agradecimento a Deus. Para dizer, a partir de hoje nós vamos adorar esse Deus. No meio do caminho, Eliseu já dentro de casa, Geazi teve uma ideia, dizendo, meu senhor enlouqueceu, não recebeu o ouro, nem a prata, corre atrás de Naamã. Quando chega no meio do caminho correndo, Naamã vê ele correndo, Naamã para com a sua carruagem e disse, o que foi que aconteceu, jovem? Aí ele diz, não, meu senhor mudou de ideia. Veio 2 homens de lá da montanha de Samaria, e aí meu senhor quer presenteá-los, quer ter, né? Ele quer um pouco de ouro, um pouco de prata, de roupa. E aí, Naamã dá o ouro, a prata, a roupa, e manda para você ver, a quantidade foi tão grande que mandou 2 homens ajudar ele. Quando chegou na porta, ele, pronto, deixa aqui, não precisa entrar não, deixa aqui. Os homens voltaram para Naamã, e ele entrou com o ouro, com a prata, com a roupa, ele mentiu. Eliseu não mandou nada, guardou tudo lá, escondeu. Quando ele foi passando, Eliseu diz, onde tu estava, Geazi? Onde é que tu estava? Aí ele vai dizer, eu estava por ali rodando. Ele diz, eu te vi em espírito, ou seja, profeta, homem de Deus, vê tudo, sabe de tudo. Consegue saber entre a mentira e entre a verdade. Consegue saber como é que o templo onde ele lidera, se as pessoas estão precisando de Deus ou se estão brincando com Deus. Quando as pessoas chegam até conversar com a gente, nós temos que pedir a Deus de sempre para a gente saber se realmente as pessoas estão mentindo ou falando a verdade, porque isso pode destruir uma família, pode acabar com o ministério, se nós não tivermos discernimento de saber o que nós estamos ouvindo. Aí ele diz, você está mentindo, por causa da sua mentira, por causa da sua atitude, a lepra que estava em Naamã vai pegar em você, e em toda a tua família, e em todos os teus descendentes, e nunca mais você terá saúde. E a Bíblia diz que naquele exato momento, Geazi ficou leproso. Para encerrarmos, olha que curiosidade legal aqui, para você enriquecer a sua mensagem. Quando ele chega em casa, na Síria, eu já imagino a mulher dele ouvindo a carruagem chegar, ouvindo os soldados chegar, e ele provavelmente correu para dentro de casa para mostrar tudo que Deus de Israel, tudo o nosso Deus fez. Ele demonstra a terra, a quantidade de terra, ele fala como foi, eu entrei no Rio Jordão por 7 vezes, e sabe, ele começa a dizer assim, eu já imagino aquela jovem que indicou ele a ir lá, dentro do quarto ou na cozinha, ou trabalhando para a sua senhora, voltando dizendo, eu te disse, lá há um Deus, acima de todos os deuses. Eu conheço meu Deus, e sei que há profeta naquela terra. E aí ele diz, a partir de hoje, ninguém adora outro Deus dentro da minha casa, a não ser o Deus de Israel. A partir de hoje, Rimon, Dagon, Baal, Astarote, Afrodite, nenhuma dessas entidades receberá agora aqui adoração, somente o Deus de Israel. Curiosidade agora, olha que curiosidade. Aquela menina de escrava virou missionária. Ela poderia ter desistido de tudo, né? Que provavelmente viu seus pais morrerem, viu irmãos morrerem, viu amigos morrerem. Veio trazida como escrava, provavelmente foi humilhada no meio do caminho, até os dias ali, enquanto ela tinha anunciado que havia profeta em Samaria, era humilhada porque era escrava. E ela não desistiu de Deus, como muitos outros aí desistem fácil de Deus.
para de orar, para de jejuar, desiste de ir ao templo, abandona tudo, desvia, sai de tudo. Por causa de pequenas coisas. Ela tinha um cenário imenso para desistir de Deus, para abandonar tudo. Mas ela não abandonou a Deus. Mesmo escrava, ela ainda continua acreditando no Senhor e ainda induziu a uma família a adorar a Deus, porque ela saiu de escrava para missionária e pregou dentro da casa de Naamã que há Deus em Samaria, há profeta em Samaria e há cura através do profeta pela graça de Deus. Amém? Que você possa, nesse momento, receber da parte de Deus graça, unção, capacitação, sabedoria. Que esse vídeo possa vir enriquecer mais e mais a sua mensagem. Que venha ter trazido curiosidade ao qual você ainda não sabia. E se você já sabia, que possa agregar mais e mais com o seu conhecimento. Peça a Deus graça para você crescer no conhecimento, mas também crescer a cada dia na graça dele. Amém? Que Deus te abençoe. Tamo junto. Nunca esqueça. Deus arrependa.